Nesse vídeo, a gente vai ver como que a gente pode adquirir qualquer plugin Pro do WordPress sem pagar esses valores absurdos que as empresas cobram. E o porquê isso não é errado. Você pode utilizar no site dos seus clientes, comercializar de forma tranquila. Fala, rapaziada, meu nome é Gustavo Campelo, esse aqui é meu canal, onde eu falo sobre a teoria prática do web design para que você eleve o nível dos seus trabalhos. Só para te avisar, esse vídeo aqui é um corte de um vídeo que eu coloquei recentemente na comunidade, a comunidade Web Hub, que é uma comunidade onde fala sobre tudo que você precisa para ser um profissional de sucesso, ser um web designer bem remunerado. Ela é tanto para web designers experientes como para iniciantes. Então, se você quiser dar uma olhada, clica no link na descrição, beleza? Vamos pro vídeo. Primeiramente, no vídeo que já tinha aqui na comunidade, eu tinha falado para vocês sobre o Elementor Pro, que a gente pode adquirir diretamente no site do Elementor. Aqui, ó. Achei. Se a gente vier aqui no elementor.com/pro, a gente vai ver a parte de compra do plugin especificamente, né? Não é mais a parte de hospedagem. E aqui, ó, o plano inicial, né? $59 por ano para um site, 99 3 sites, 199 25 sites e tal. O que eu tinha falado para vocês anteriormente é um preço meio salgado por conta de $100, então pra gente aqui pesa, né? A gente é real, a gente é mais pobrezinhos. Então, eu tinha falado para vocês que se vocês escolhessem comprar o Elementor Pro, porque ele é um investimento para o seu trabalho, né? Você vai estar comprando uma ferramenta que você usa muito no seu trabalho e ela te traz um retorno muito maior do que $399 por ano. Então, é uma coisa que vale a pena. Porém, eu tinha falado que eu sei que alguns de vocês, né? Não todos, tem gente que já está na área há um tempo, mas alguns de vocês que estão iniciando agora, vocês às vezes não têm condições de pagar isso daqui pelo Elementor Pro. Então eu tinha falado para vocês umas outras alternativas, né, que a gente teria para não utilizar o Elementor Pro pago aqui do site. Utilizar outros plugins que tem o mesmo fim de alguma função do Elementor Pro. Então, por exemplo, dentro do seu WordPress, com o Elementor Pro, você pode criar header e footer. Sem o Elementor Pro, só com Free, não é possível isso. Mas tem um plugin que chama Elementor Header and Footer, que ele é de graça e ele te permite essa função de você criar header e footer. Então, assim, sempre teria algum plugin que ia complementar, né? Ia fazer alguma função que é do Pro. E esse plugin, no caso, é de graça. Então, teria essa saída. E a segunda maneira seria você adquirir o Elementor Pro, mas não diretamente do site do Elementor. Então, sem pagar esse valor aqui. Que seria assim, você vai estar utilizando um plugin que é da empresa Elementor, só que vai ser um plugin modificado. Aí eu falei para vocês que eu não recomendo muito, porque se você usa um plugin modificado, né, que tem vários por aí, vocês podem ver vídeo no YouTube, né, tem várias pessoas falando Elementor Pro de graça e tal, não é certeza que você vai ter uma segurança no seu site utilizando um plugin pirata, né? Foi isso que eu tinha falado no último vídeo. Mas se vocês optassem por isso, eu ia entender. Só que eu disse, né, pouco tempo, né, você tendo um retorno maior com sites, aí vale a pena você vir aqui e investir nas ferramentas, né? Uma delas, no caso, o Elementor Pro, o Photoshop, Figma, né? Você pagar essas ferramentas. Mas no início eu sei como é que é. No início eu só usava Photoshop craqueado. Só hoje que eu pago um plano da Adobe. Mas antigamente eu não pagava. Então, por isso que eu tinha falado que eu não julgo vocês se vocês optarem por esse outro caminho. Mais uma coisa que eu queria falar agora, nessa atualização aqui de vídeo, é que não existe plugin pirata, né? Foi um novo conhecimento que eu tive. Eu já sabia meio por alto disso, mas agora, né, através de um vídeo, eu aprofundei um pouco mais esse conhecimento. Então, assim, hoje em dia eu sei que não existe plugin pirata do WordPress. O WordPress, ele é uma plataforma que não tem fins lucrativos. Então, ele não visa o lucro. Ele não cria nada visando o lucro.
Tanto que o próprio WordPress ele é de graça. Se você tem a sua hospedagem, o seu domínio, você pode instalar o WordPress na sua hospedagem gratuitamente. Você não paga. A gente tem também, ó, WordPress.com. WordPress.com seria o WordPress pago. Por quê? Ele não é cobrado pela ferramenta, pelo software WordPress. O WordPress.com ele vai te oferecer também uma hospedagem e por isso seria pago. Então, se você clicar aqui em começar, né, criar sua conta aqui, ó. Deixa eu ver se tem a parte de planos aqui. Aqui, ó. Tá vendo? No WordPress.com, aqui na página de pricing, a gente teria os planos aqui. Só que se você entrar no WordPress.org, WordPress.org você pode baixar o WordPress de graça. Aqui, ó, tá vendo? Download WordPress na versão mais atualizada e você tem esse software de graça. Só você instalar na sua hospedagem. No WordPress.com ele já fornece para você uma hospedagem, um serviço de suporte, por isso é cobrado. A mesma coisa são para todos os plugins que estão inseridos no WordPress. Por quê? Por que o WordPress ele é de graça? Ele não visa lucro. Porque o WordPress ele está inserido na licença, né? Ele segue a licença GPL, que é chamada GNU GPL. O GPL significa General Public License. Então, ou seja, é uma licença de público geral, né? Aqui, ó, se a gente for no site do WordPress, ó, eu já abri aqui a aba certinho, né? Que aqui no sobre, ó, a gente pode vir até aqui no site do WordPress mesmo. Aqui na partezinha do sobre, se você clicar aqui, ó, em sobre WordPress, né, na página About. Aqui, ó, vamos traduzir para o português para a gente poder entender melhor o que ele está falando. Ó, democratizar publicação, a liberdade de construir, liberdade de mudar, liberdade de compartilhar. Você vê que o WordPress ele enfatiza muito essa parte de liberdade, né? Se a gente descer um pouco mais aqui, a gente chega na parte de as 4 liberdades, que fala, ó, o WordPress é licenciado sobre a licença pública geral, que é a licença GPL, né? Que oferece 4 liberdades básicas. A liberdade de executar o software para qualquer fim, a liberdade de estudar o software e alterar o código dele para fazer o que você deseja. Daí vem o código aberto, né? O WordPress é um software de código aberto, assim como todos os plugins, tudo que está inserido nele segue essa mesma licença GPL. Então, a gente pode estudar todos esses softwares e alterar como a gente quiser. Ó, o 2 aqui, ó, a gente teria a liberdade de redistribuir. Ou seja, a gente vai fazer alguma alteração no software, a gente pode redistribuir esse software já com as alterações que a gente mesmo fez. Aqui, ó, tá vendo? Ó? No 3 ele fala sobre isso. A liberdade de distribuir cópias de suas versões modificadas para terceiros. Isso seria a licença GPL. Eu não sei se você já viu em algum lugar falando sobre algum plugin do WordPress que ele estava de graça porque ele estava seguindo a licença GPL, mas o significado então seria isso. Seria que como o WordPress não tem fins lucrativos, tudo que está dentro dele também não tem. Então deve seguir essas 4 liberdades da licença GPL. E por que o WordPress ele tem a sua parte paga? Como eu falei para vocês, a parte paga seria por conta dos serviços que o WordPress oferece. Serviço de hospedagem, de suporte, entre outros. Aí vocês perguntam, mas por que então que tem o Elementor Pro? O Elementor Pro, ele é a mesma coisa. O Elementor Pro, se a gente for aqui, ó, no site do Elementor, se a gente vier aqui no Elementor, na aba de termos, ó, vamos vir até o finalzinho, até o rodapé dele aqui, a gente tem a parte aqui, ó, de termos e condições. Página termos, caso você queira acessar aí. Aqui já fala Elementor
é um software free que está dentro da licença GPL LV3. Se a gente até clicar aqui, ó, a gente vai ler mais, ó, sobre a GNU GPL. GNU GPL é a mesma coisa, né? Então, GNU GPL, o GPL significa General Public License. E aqui fala sobre ela. Se você quiser traduzir para português, aqui, ó, licença de software gratuito e tal, e tal, e tal. Então, o Elementor, como todos os plugins, ele está dentro da licença GPL. Por que então que o Elementor Pro ele é cobrado? Se a gente traduzir para o português, a gente vai ver que é quase a mesma coisa, é a mesma base do WordPress. O WordPress ele só é cobrado quando ele oferece serviços, né? Então ele oferece o suporte, essas coisas assim são serviços que são cobrados. Mas o software em si, ele é de graça. A mesma coisa aqui, ó. Ao usar a loja Elementor para comprar serviços, você receberá um código de ativação. Esse código de ativação é quando você assina o Elementor Pro, né? Você vai receber aquele códigozinho, esse código vai permitir, né, que você utilize o Elementor Pro e todos os serviços da empresa. Ó, até aqui, nessa parte da garantia, ele fala sobre isso, né? Que aqui tem uma garantia de reembolso, né, de 30 dias. Por quê? Você só vai pedir reembolso se você não estiver satisfeito com os serviços. Porque o que está sendo cobrado são os serviços. Ó, o software que você recebeu sobre a licença GPL permanecerá com você sobre essa licença. Tanto que se você tem o seu site criado pelo Elementor Pro, se você de um dia para o outro, né, de um mês para o outro, você não paga mais, o seu site ele não vai sair do ar. Você só vai perder o acesso aos serviços, que é o acesso à loja da Elementor, o acesso ao suporte, mas o Elementor Pro ele vai continuar no seu site ali, então o seu site não vai cair, não vai sair do ar, né? Os widgets, os add-ons que você utilizou do Elementor Pro vão continuar na sua página. E aqui, ó, aqui na parte, né, ele explica o que seriam esses serviços que são pagos, ó. A loja, mercado online, nossos fóruns, serviço de suporte, atualizações, serviço de afiliação, bibliotecas, modelos e qualquer outra coisa. Entendeu? Então, a empresa Elementor, como várias outras empresas que criam esses plugins do WordPress, é lógico que o sentido não é você visar o lucro, mas toda empresa precisa ter lucro. Então, elas criam esses serviços à parte e elas cobram por esse serviço, entendeu? Mas quando alguém tem o Elementor Pro ou o Elementor Free também e a pessoa fizer alguma modificação no código daquele plugin, e a pessoa quiser disponibilizar ele para ser baixado por outras pessoas, essa pessoa não está criando um plugin pirata, porque essa palavra pirata, né, é quando você está fazendo alguma coisa fora da lei. E como o Elementor está sobre a licença GPL, não tem como você estar fazendo algo fora da lei, porque é permitido você alterar o código fonte do plugin. Entendeu? Por isso que tem um monte de plugin por aí, que é a versão Pro, porém é de graça, você baixa de graça. Vou dar um exemplo aqui, ó. Se você nunca viu, o Pro Elements é esse site aqui. Se você já tem o Elementor Free dentro do seu WordPress e você baixar o Pro Elements, você vai ver que ele vai ter as mesmas funções do Elementor Pro, as mesmas. O pessoal vem aqui, coloca atualizações do plugin e tal. Porém, o que o Pro Elements ele não garante? Esses serviços. Pro Elements não vai ter um suporte, que se der algum problema no plugin, você pode contactar o suporte. Pro Elements ele não vai te garantir nenhuma segurança do plugin, tanto que se você descer aqui a página, ó, vou traduzir para o português, atualizações automáticas, todos os widgets Pro e tal. O que não está incluído? Os modelos, kits de modelos, ou seja, que são das lojas, né, do Elementor, que são os serviços à parte, e apoiar, que seria o suporte. Esse plugin é distribuído na esperança de que seja útil, mas sem qualquer garantia. E é por isso que não é pago. O Elementor, ele de certa forma, né, ele te oferece uma garantia, ele te oferece um suporte, e é por isso que ele cobra do plugin. Então, eu recomendo que você baixe esse plugin no seu WordPress? Não, né, porque não tem como eu falar isso.
mas eu já utilizei e ele é a mesma coisa do Elementor Pro, vai ter as mesmas funções, porém pode também ter alguma brecha de segurança. A empresa Elementor, ela recebe para isso, né? É uma empresa que ganha para isso, então ela tem toda a equipe de suporte, toda a equipe que está vendo sempre atualizações para o plugin, para tirar alguma brecha de segurança, qualquer coisa assim. Então, se você utilizar no site do seu cliente o Elementor Pro com código de ativação real mesmo do site, né, tendo suporte, tendo tudo, você vai estar, de certa forma, garantindo uma segurança a mais para o seu cliente. Olha só, eu entrei aqui no meu WordPress desse meu subdomínio de tutoriais. Se a gente vier aqui na parte de plugins, está vendo que tem o editor de arquivos de plugin. Se você entra, ele vai entrar nessa parte aqui, é capaz que o seu até mostre uma mensagenzinha dizendo: você tem certeza que você quer editar alguma coisa do plugin? Isso pode ser perigoso porque pode dar algum erro e tal. Mas aqui, ó, você pode ver essa parte inteira de código. Aqui em cima, ó, selecione um plugin para editar. Você pode escolher o Elementor Pro, o Elementor. Isso aqui seria parte do código aberto, que você pode ver todo o código e você pode editar o que você quiser. Então, quando você encontrar alguma empresa vendendo Elementor por um preço muito mais barato do que o real, vendido pela própria empresa, é porque a pessoa ela fez isso. Você vai achar também muito plugin, Elementor Pro e outros plugins que são de graça mesmo, tipo a versão do Elementor Pro de graça. Mas assim, eu acho que empresas que fazem isso, que fazem uma coisa 100% de graça, pode ser que esteja mal intencionada, tanto que eu já peguei muito site de cliente, que o cliente ele tinha vários plugins Pro dentro do WordPress dele e tinha brecha de segurança no plugin ou o próprio plugin estava com malware. Então por isso que o site dele caía, o site dele saía fora do ar, ficava com uma tela branca. Por isso que assim, o que eu indico? Ou você vai utilizar o Elementor e vai pagar esse preço que é facada, que é complicado, ou você pode procurar algum site, né, que tenha planos de plugins que sejam um preço mais em conta. Né, você vê o que dizem desse site, os comentários, as avaliações que esse site tem. Se for um site, é porque não tem como falar que é de confiança, né? Mas se for um site bem avaliado, talvez vale muito a pena você fazer um plano com esse site e você utilizar os plugins ali. Você vai economizar muito mais. Para o seu site, para testar, você pode utilizar tranquilamente o Pro Elements. Se você for utilizar no site de um cliente, você pode fazer também, porém já tem esse risco maior. No site de um cliente, a parte boa é que você pode cobrar um pouco mais caro dele, dizendo que é porque você vai adicionar uma ferramenta Pro, que é paga. Então, às vezes, o seu cliente não vai se incomodar tanto em pagar e isso não vai estar saindo do seu bolso, entendeu? Se ele se incomodar, você pode explicar tudo isso que eu estou te falando para ele e você utiliza algum plugin, né, que siga, né, essa licença GPL, né, que você pegou ele fora da empresa original. Beleza? Mas assim, um site que eu utilizo alguns plugins, algumas coisas, é esse daqui, ó, é o plugin TMBR. Ele tem uma série de plugins que são isso que eu te falei, né? São plugins com códigos modificados. Porém, aqui os plugins não são de graça, né? Você paga um valor fixo e você vai ter acesso a esses plugins. Eles sempre atualizam também esses plugins. Então, assim, eu nunca tive nenhum problema com plugins vindo daqui, entendeu? Agora, tem outros sites que disponibilizam os plugins de graça, como eu já falei para vocês, que eu já vi cliente tendo problema. Como, por exemplo, esse site aqui, ó, o Shiny Ads. Aqui é a própria comunidade que coloca os plugins aqui disponíveis para download. Rapaziadinha, né? Mal intencionada, safada, que vai colocar plugin aqui que tem algum malware, que tem algum vírus. Quando você instalar no seu computador, na hora pode ser que não dê nada. No futuro, o seu site pode cair, pode ter um vazamento de informações do seu site. Aí é complicado. Esse site aqui é tudo de graça, então eles não lucram com isso. O plugin TMBR, eles já lucram com isso. Então,
eu creio, né, que eles tentem reforçar mais a segurança por conta disso, porque é o sustento dos caras. Assim como tem vários outros sites, se a gente for aqui no Google e colocar WordPress GPL, vai aparecer um monte de sites aqui, ó. Tá vendo? Acesso ilimitado aos plugins, fale conosco. Tá vendo? Vejam bem antes, né, os comentários, o que falam sobre esse site e tal. Beleza? Mas é isso. Eu acho que isso é uma informação muito importante, porque assim a gente sabe que a gente pode utilizar plugins que são Pro, né, que a gente consegue de uma maneira muito mais em conta, já que a maioria dos plugins é tudo gringo, então é tudo em dólar, euro, aí quebra nossas pernas, né? Beleza? O vídeo foi esse então, rapaziada, como eu disse, foi uma atualização, então os próximos vídeos aqui da comunidade pode ser que sigam a ideia antiga, então eu tava até dando uma fortalecida mais na criação de sites com o Elementor Free, porque eu fiquei com medo, falei, pô, vai que tem gente que não tem o Pro, mas assim, agora eu tenho certeza que vai ter muito mais alunos aqui que vão utilizar o Pro, ou pode utilizar o Pro Elements apenas como estudo no seu próprio site. Se você quiser utilizar em site de cliente, aí fica a seu cargo. Então, esse foi o vídeo, rapaziada. Valeu, até a próxima.